Tudo sobre a demissão de Marcelo Santana no Vasco e a intenção de contratar Rodrigo Caetano. Falo também sobre os atletas que já não podem mais mudar de clube no Campeonato Brasileiro, tem as últimas no mercado, tudo isso e muito mais a partir de agora. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar contando sobre quem ainda pode e quem não pode mais se mudar de clube no Brasileirão, e a regra é clara. Aquele jogador que já tem 7 ou mais partidas fica impedido de atuar por um outro clube. E essa regra é super importante porque praticamente descarta negócios que vinham sendo debatidos. Você quer um exemplo? Juninho Capixaba, lateral esquerdo que pertence ao Red Bull Bragantino. Ele foi alvo de 3 propostas do Palmeiras, também esteve nos planos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e do Flamengo. Juninho Capixaba já tem 8 jogos e aí fica inviável imaginar que um clube vá contratá-lo nesse ano sem poder utilizar o jogador daqui até o fim do Campeonato Brasileiro. Matheus Fernandes, também do Red Bull Bragantino, é o exemplo contrário. 5 partidas disputadas, ele ainda pode atuar mais uma vez antes de ficar impedido de jogar por um outro clube. E o Matheus Fernandes não esteve em campo no empate em 1-1 do Red Bull Bragantino contra o Grêmio, acabou ficando na condição de reserva. Quero citar agora outros atletas que já não podem mais jogar por um rival por terem estourado o limite de partidas, beleza? Everton Cebolinha do Flamengo, 8 jogos. Lucas Ferreira do São Paulo, que interessa ao Cruzeiro, 8 jogos. Luiz Araújo e Michael, ambos do Flamengo, 7 partidas para cada um. Esses caras já não podem defender outros clubes no Campeonato Nacional, o que torna o negócio praticamente inviável. Acho que a única exceção seria do Lucas Ferreira, que poderia ser comprado junto ao Cruzeiro, junto ao São Paulo pelo Cruzeiro, diante de um pagamento da multa de 40 milhões de reais. O Cruzeiro poderia abrir mão de ter esse atleta no Campeonato Nacional, mas para imaginar que ele vá se destacar num futuro não tão distante. Quero falar agora sobre atletas que têm sido especulados e que ainda podem se mudar de clube. Bryan Palacios e Fausto Vera, o Bryan com 1 jogo e o Fausto Vera com 6, são atletas que ainda podem deixar o Galo. Matheus Gonçalves, que pertence ao Flamengo e é alvo do Cruzeiro e do Santos, tem só 2 partidas. Arboleda, que já esteve na mira do Grêmio, 3 jogos. Payet do Vasco, contrato com o Cruz Maltino se encerra na metade do ano, ele tem 4 partidas, assim como o William, lateral direito que não faz parte dos planos do Cruzeiro. Raposa que pretende usar o William e o Wallace como moedas de troca. O William tem 4 partidas, o Wallace 5 jogos. Bora falar agora sobre o Vasco da Gama e sobrou para Marcelo Santana. O diretor executivo de futebol do Vasco foi demitido na noite desse domingo, no dia seguinte à derrota de virada por 2-1 pro Vitória. Importante lembrar que o Vasco tem mudado praticamente todos os nomes, mas Felipe Maestro continua por lá, mesmo tendo feito trabalho horroroso como técnico e na condição de diretor de futebol, era ele o grande responsável pelas contratações e escolhas dos atletas. Então é importante até destacar isso. Marcelo Santana vem sendo muito cobrado por conta de possíveis erros na contratação de atletas, mas a escolha, a identificação, a opção por tais jogadores sempre foi do Felipe Maestro. Marcelo Santana era nada mais, nada menos do que um cara que negociava, era um negociador do Vasco em busca de reforços, tá? É importante contar que o Carlos Amodeu, que é o CEO do clube, vai acumular a função de diretor executivo de futebol temporariamente até que o Vasco encontre um novo diretor executivo de futebol. O nome dos sonhos é de Rodrigo Caetano. Não acredito na possibilidade de Rodrigo abandonar a CBF, mesmo tendo bem pouca autonomia para trabalhar no Vasco, que não se encontra num bom momento. Só para completar, Marcelo Santana, que foi muito criticado por torcedores, até de forma justa, mas quando ele chega, o Vasco, o time ocupava a zona do rebaixamento, conseguiu ficar 22 rodadas seguidas entre os 12 melhores e terminou com a melhor campanha do Vasco na Série A do Brasileiro desde 2017. Foi também a melhor campanha do Vasco na temporada passada na Copa do Brasil desde 2011. Pergunta que eu deixo para você é: você ainda acredita que o Vasco vai brigar pelo quê na atual temporada? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Demissão do Marcelo Santana. Rebaixamento do Felipe para a base. Chegada do Diniz hoje. Decisão amanhã na Argentina. Quem mais vai embora do Vasco? Muitos assuntos para falarmos aqui. Marcelo Santana foi demitido na noite de ontem no Vasco da Gama. Muita gente comemorando, achando que agora vai, porque essa é a mudança. Só que a gente tem que levar em consideração o seguinte: o Marcelo Santana não contratava sozinho. Ele tinha numa linha de hierarquia o Felipe.
Ele, Marcelo Santana, diretor executivo, e o Felipe, diretor técnico. Então, todas as decisões tomadas ou com iniciativa do Marcelo Santana tinham a anuência também do Felipe. Há um movimento interno para tirar o Felipe para ele dirigir a base, que ele já vem fazendo esse trabalho, mesmo no profissional, ele tem como trabalho esse elo da transição junto ao Léo Matos. Então, há a possibilidade, sim, do Felipe ir para a base. E o Vasco vai ter que ir ao mercado buscar 2 profissionais, ou pelo menos um. Um diretor executivo, ou vai buscar o executivo e o diretor técnico. Lembrando que o Felipe indo para a base, o salário dele não rebaixa. Você não pode diminuir o salário. Então, provavelmente, o Vasco vai atrás apenas de um diretor executivo. Enquanto isso, Carlos Amodeu acumula as funções burocráticas que fazem parte do cargo do diretor executivo de futebol. Bom, Fernando Diniz vai ser apresentado hoje aos jogadores. Primeiro treino e único para viajar para a Argentina. O Vasco vai apresentar o Diniz à imprensa e ao torcedor somente depois, na volta do jogo com o Lanús. E por quê? Eu explico a você. Todo jogo da Conmebol, o clube participante do jogo, da competição organizada pela Conmebol, ele entra dias antes, e são 3 dias antes do jogo, num protocolo Conmebol. É o mesmo que o Vasco e Lanús fossem em São Januário, como foi. O estádio é cedido para a Conmebol para adesivar todo o estádio e todas as regras da Conmebol são aplicadas 3 dias antes da partida. Não poderia anunciar um jogador ou um técnico dentro da competição, como está sendo organizado, né? O Vasco vai jogar com o Lanús pela Copa Sul-Americana. Então, assim, só para que você possa entender, a apresentação foi adiada, porque no protocolo da Conmebol você não pode, como se tirasse proveito da competição, uma casquinha, para apresentar uma novidade. Então, depois da Conmebol, né, do jogo com o Lanús, ele vai ser apresentado, provavelmente na quinta-feira. O Vasco volta quarta-feira, né, logo na sequência do jogo. Um jogo dificílimo, em que o Fernando Diniz terá apenas o treino de hoje, para conhecer o elenco mais de perto, fazer as suas avaliações. Aliás, um detalhe: o Vasco não tratou, nesse momento, de dispensar nenhum jogador. Há uma lista que vai ser passada ao próprio Fernando Diniz, que ele vai fazer a sua análise. E aí, de forma correta, a diretoria não tomou nenhuma atitude antes que o técnico chegasse e falasse: não, esse cara eu quero contar, não, realmente pode dispensar, isso eu não quero, pode vender. Vem aí a janela de transferências. Lucas Piton e Ryan são 2 jogadores com possibilidade de negociação, apesar da bola estar bem pequenininha dos 2. Mas são jogadores de mercado. Piton, principalmente, por ter passaporte italiano, e o Ryan, por ser uma joia da base, que vem jogando seleção de base, e os clubes europeus estão de olho nisso. Só que, com o futebol apresentado pelos 2, há uma desvalorização de mercado. As grandes equipes vêm, mas vêm com propostas bem menores, porque eles não estão em alta. Mas o Vasco sabe que precisa fazer caixa, e essas 2 negociações são bem-vindas desde que o Vasco consiga valores dentro da sua realidade. O próprio Fernando Diniz já foi informado pela diretoria do Vasco que essas negociações podem acontecer. Porém, observações feitas em jogos anteriores, no último jogo com o Vitória, no penúltimo com o Puerto Cabede, o Fernando Diniz já estava analisando o Vasco, e a diretoria tem um diagnóstico também, o próprio Felipe, como diretor técnico e técnico interino nessas partidas, de que alguns jogadores não estão rendendo. O que o Lloyd Augusto fez mais uma vez foi uma verdadeira palhaçada contra o Vitória, virar a carinha, dar de letra para a linha lateral, sem nenhum compromisso. Parece que ele está fazendo uma graça, e não é futebol, não é graça, só é graça quando você está ganhando. Aliás, um parênteses. Não sei se você, torcedor, acompanhou os jogos da rodada além do Vasco. Eu acompanhei vários e narrei, inclusive, para Flash Score, Botafogo Internacional. É impressionante a intensidade, o volume de jogo, o desejo de fazer gol dos times que disputam o Campeonato Brasileiro, à exceção do Vasco, que no sábado estava com um homem a mais contra o Vitória, 1-0, jogou lá atrás, tocou bola para o lado, e não é vertical. É um time horizontal e que não marca. É um arame liso quando vai atacar a bola, quando vai marcar o adversário. O Botafogo, ontem, vencia por 1-0, o Inter pressionava, achou um segundo gol num contra-ataque com o Arthur, matou o primeiro tempo e veio para o segundo para fazer o terceiro, fazer o quarto, e aí sim botou o Inter na roda. Fluminense e Atlético Mineiro, um jogo de muita intensidade, de muita velocidade e de apetite de gols. Fortaleza e Juventude. O Vasco se acomoda 1-0, bota a bunda lá atrás e fica parado. Isso explica muito. E nos leva à zona de rebaixamento. Lamentavelmente, o Vasco vai abrir a 9ª rodada dentro da zona de rebaixamento e fazendo conta para sair, porque não depende só dele, os adversários acima também precisam perder. Enfim, o Diniz vai ter uma missão violenta na sequência, Lanús amanhã e no sábado Fortaleza em São Januário, mudar o mental desses jogadores o quanto antes. Alguns estão derrotados visivelmente, outros esgotados fisicamente, e tentar encontrar soluções com pouco tempo.
pouco tempo. Um treino hoje, viaja para a Argentina, volta quarta-feira tem treino, quinta, um treino melhor, sexta devagar, porque sábado tem jogo. Aí domingo descansa, né? Ou tem um treino leve, um regenerativo. Segunda já vai para o treinamento e aí começa a sequência. Aí vem depois ali a equipe do Operário, né? Que o Vasco tem o jogo da volta, empatou na ida. Depois tem a equipe do Fluminense, aí recebe o Melgar. E dependendo do que acontecer contra o Lanús, eliminado ou com chances, ou seja, com jogo vivo, Red Bull Bragantino, é jogo em cima de jogo, pouco treino para o Diniz, que é a esperança do torcedor vascaíno e de muitos da diretoria também, que ele possa mudar o rumo da temporada 2025. Mas aqui eu digo o seguinte, torcedor, a saída do Marcelo Santana não é a única solução. Se mandou embora porque contratou errado e fez um trabalho errado, o Felipe também fez. Vários jogadores não estão performando. E você já sabe, você vê, você acompanha o jogo. E se comparar a outros adversários, o nível de intensidade então esquece. Detalhe, para fechar. Peguem um gol do Mirassol, o de empate contra o Corinthians. Reinaldo vai na linha de fundo, cruza, 3 jogadores do Mirassol na pequena área para fazer o gol e um quarto chegando na grande área. Lembra aqui no comentário para mim? Um jogo que você lembra de uma jogada que o Vasco pisou com 3 na área, vou nem pedir 4. 2, você vai lembrar em alguns momentos, porque normalmente é só o Verrete lá dentro. Sabe o que isso significa? Intensidade. Gosto pela vitória e por fazer gol. Isso equivale ao futebol. Aí depois, Lloyd, você abre a casinha, abre o parquinho, faz graça, mas antes, artista, joga futebol, que você não está jogando. Só jogou um tempo contra o Palmeiras. Um grande abraço. É isso aí, rapaziada vascaína. Vamos aí, né, esperar que o Diniz possa reformular essa equipe do Vasco, dar uma grande moral aos jogadores, e os jogadores também comprem a ideia do Fernando Diniz, né, e consiga performar da melhor maneira possível para entregar um bom resultado dentro de campo e fazer o Vasco sair dessa lama que o clube está se enfiando, né? Na zona de rebaixamento sabemos que é muito difícil ficar por ali, o peso gigante que traz no mental, né, dos jogadores. Então espero que o Diniz, com esse trabalho dele de psicólogo aí também, que ele possa conseguir levantar o moral da equipe do Vasco da Gama e recuperar fazer o clube, né, recuperar um bom futebol e sair dali e buscar coisas maiores nesta temporada. Peço a você o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações.